Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, parece coisa de ficção científica, mas as ferramentas para fazer acontecer já estão por aí. Estamos falando do comércio agêntico. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Agentes de inteligência artificial fazendo compras no nosso lugar. E o mais incrível, a gente vai ver o passo a passo de como essa ideia já pode se tornar realidade hoje. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se uma IA pudesse fazer as compras do dia a dia? Imagina só o cenário. Em vez de passar horas navegando em sites, comparando preços, preenchendo aqueles formulários intermináveis, um assistente inteligente cuidaria de tudo, sozinho, de forma autônoma. Essa é a grande promessa do comércio agêntico. Mas, claro, existe um desafio gigantesco aí. O jeito antigo de fazer isso seria criar uma integração específica para cada agente e para cada loja. Seria um verdadeiro caos de conexões, não ia dar certo. A solução que a gente vai explorar aqui é muito, mas muito mais elegante. Um padrão universal. Uma linguagem única que conecta todo mundo de forma transparente. E esse aqui é o nosso mapa da mina. A gente começa entendendo a visão por trás dessa nova era. Depois, vamos descobrir que linguagem universal é essa que torna tudo possível. Na sequência, vamos analisar 3 ferramentas essenciais para construir isso e, para fechar com chave de ouro, um guia prático para quem quiser botar a mão na massa e montar uma prova de conceito. Bom, vamos lá. Começando pelo começo. A gente está entrando numa nova era das compras e é super importante entender tanto a visão que inspira tudo isso, quanto o enorme desafio técnico que ela traz junto. O principal obstáculo, sem dúvida, é a escala. Pensa só, milhões de agentes de IA diferentes tentando conversar com milhões de lojas online diferentes. Se cada uma dessas conexões precisasse de uma integração feita à mão, o resultado seria um sistema impossível de manter, uma verdadeira receita para o caos. E é aqui que a genialidade da solução aparece. Uma linguagem universal para o comércio, toda construída com base em protocolos de código aberto. A ideia é bem simples: criar um padrão único para que todos, tanto os agentes quanto as lojas, falem o mesmo idioma. Pensa nisso como se fosse um tradutor universal, só que para o comércio. Esse é exatamente o papel dos protocolos de comércio agêntico. Basicamente, eles são um conjunto de padrões abertos que permitem que qualquer agente de IA consiga descobrir produtos, negociar e comprar em qualquer loja que também adote esse padrão. Simples assim. E aqui a gente vê como as peças se encaixam perfeitamente. Existem 3 protocolos principais que trabalham juntos. O AP2, do Google, que é focado em pagamentos. O MCP da Shopify, que cuida do contexto do checkout. E o UCP, também do Google com parceiros, que amarra tudo, integrando a jornada completa. Ok, vamos detalhar a primeira ferramenta, começando pela parte mais crítica de qualquer compra, o pagamento, né? É aqui que entra o AP2, o protocolo de pagamentos para agentes, que basicamente redefine como as transações são autorizadas e executadas nesse novo mundo. O AP2, ou Protocolo de Pagamento para Agentes, é a resposta do Google para essa parte financeira. E ele é mais do que um padrão técnico, viu? Ele é a peça que estabelece a confiança em todo o processo, garantindo que os pagamentos sejam seguros e, claro, devidamente autorizados. E a melhor parte é que isso não é só teoria. O repositório oficial no GitHub já está recheado de ferramentas práticas. Tem código de demonstração, exemplos para Python e Android e até uns scripts para rodar tudo localmente com um único comando. Ou seja, qualquer pessoa que desenvolve pode simplesmente clonar e começar a testar agora mesmo. Certo, com o pagamento resolvido, o próximo passo é o checkout. E aqui, a Shopify entra em cena com uma solução muito inteligente para garantir que essa etapa seja super fluida para o agente de IA. A solução da Shopify, chamada de Agent Checkout, gera uma URL de checkout que pode ser embutida em qualquer lugar. Qual o grande benefício disso? O agente de IA consegue finalizar a compra sem nunca sair do ambiente original. Isso cria uma experiência contínua, sem aquelas interrupções chatas. O funcionamento técnico por trás disso é bem engenhoso. Usando pacotes de dados em formato JSON, o sistema monta um carrinho de compras. A partir daí, ele gera uma URL de checkout única, que já vem com todas as informações de segurança. O agente, então, acessa essa URL dentro de uma espécie de mini navegador, uma web view, e completa o pagamento sem que a pessoa precise sair de onde está. A gente já viu como funcionam os pagamentos e o checkout. Agora, vamos conhecer a ferramenta que une todas essas peças, o UCP, o Protocolo de Comércio Universal. É ele que gerencia a jornada de compra do início ao fim.
O UCP é o protocolo que cobre toda a jornada de compra com IA, desde a descoberta do produto até o pós-venda. E o mais importante, ele não foi criado do nada isoladamente. Lançado pelo Google, ele tem o apoio de gigantes como Shopify, Etsy, Target e Walmart. Isso mostra a força e a seriedade desse movimento. A grande promessa do SCP é eliminar de vez a necessidade daquelas integrações customizadas uma por uma. Para isso, ele oferece um kit completo, SDKs, exemplos de servidor e integrações nativas com os protocolos de pagamento e checkout que a gente acabou de ver. Ele basicamente define as regras do jogo para descoberta, negociação e gestão de todo o processo. Bom, agora que entendemos as ferramentas, chegou a parte mais empolgante: colocar a mão na massa. Vamos ver um guia prático para montar uma prova de conceito, uma POC, e ver tudo isso funcionando na prática. A mensagem principal aqui é esta: o que a gente discutiu não é papo de futuro, não é futurologia. As ferramentas estão disponíveis, hoje, para construir uma prova de conceito completa. Os blocos de construção do futuro do comércio já estão na mesa, prontinhos para serem usados. O caminho para começar pode ser resumido em 3 passos bem diretos. Primeiro, testar o fluxo de pagamento usando o repositório do AP2. Segundo, gerar um checkout de teste com a documentação da Shopify. E terceiro, unir tudo isso com o servidor de exemplo do USP para ver a mágica acontecer de ponta a ponta. Então, para resumir a ideia central, as ferramentas para o futuro do comércio são de código aberto e estão prontas para uso, hoje. A barreira não é mais tecnológica, é uma questão de ter a iniciativa para começar a construir. E para encerrar, fica a pergunta que nos leva de volta lá para o início. Qual será a primeira compra que um agente de IA fará por uma pessoa? Uma pizza? Um livro? A resposta para essa pergunta vai definir o começo de uma nova era. As possibilidades são fascinantes. Obrigado pela companhia.